Pois é. Mais alguma coisinha? Vamos lembrar? Se quer mais alguma Vamos lembrar. pergunta? Ô, Matriarca, para descontrair. É uma aventura, então, né? Conta uma história. Ah, o Marcos quer fazer uma pergunta, né, Marcos? Foi então uma Pode fazer, aventura, Marcos. né? Uma aventura, uma Ah, jornada. Eu ia sim. pedir para ela contar uma aventura, uma história aí, uma coisa aí, umas histórias aí que ela Difícil. cara, é cada história. Sensacional. Difícil. Vai ser qual contar de tantas? Pois Vocês é. querem uma assim bem cômica? Uma bem cômica. cômica. Uma Que apareceu. cômica. Bem cômica. Nós estávamos chegando em João Pessoa. E a gente não sabia direito onde era o camping, íamos lendo as placas, olhando, E naquela época era comum, nas férias, assim, nos meses de feriadão, de férias e a semana que tinha feriadão, juntar, a gente vê muitos trailers lá pro Nordeste, tinha demais. Nisso nós vimos um trailer. Aí eu falei, Totti, um trailer, vamos atrás que ele deve estar sabendo onde é o camping. A gente fizemos uma volta no viaduto e descemos, pegamos o trailer. Quando eu vi, vinha mais uns trailers atrás, mas a gente tocou no meio do... Vocês não imaginam onde nós estávamos. Nós estávamos enfiados no meio de um circo. Todas as pessoas, todos os trailers eram de circo. E aí eu vi uma menina gritar, ué, esse circo tem igreja. Gente, nós dois rimos, e não tinha. E eu saio, vamos sair no meio desse povo. Tá muito chato o trailer aqui. Mas não tinha jeito. Acompanhamos um bom tempo o circo. Tem gente no circo que precisa de ajuda também, né? Lá no circo. Né? Outro, esse já é mais... a gente não ligava, mas já era mais constrangedor a impressão, né? Às vezes, quando a gente chegava num camping, nosso trailer era relativamente grande, tinha 7 metros por 2 e pouco de largura, e a gente tinha lugar, espaço até para 8 pessoas. É lógico que num trailer 8 pessoas era assim, beliche, cama, né? Não é agora. No nosso caso, que era o casal e depois a nossa filha, tranquilo, era uma vida maravilhosa. Aí, quando a gente entrava no trailer, o pessoal olhava assim, tudo, e nós descobrimos depois, porque uma das pessoas que estava no grupinho quando nós chegamos, e que começou, porque aí quando nós chegávamos no campo, que chegava nosso horário, a gente abria o nosso trailerzinho ali, a portinha, e fazíamos nossas orações. As pessoas que iam chegando, se quiser ficavam, se quiser ficar. Outras viam a igreja e iam conversar com a gente. E em cada camping a gente formava os grupinhos. E desses grupinhos saíam depois os futuros expectantes. Então, um dia esse senhor ficou tão amigo nosso, que depois ele é até padrinho da minha filha, da nossa filha. Então, o que aconteceu? Eles disseram, lá vem, ó, mais um enganador do povo. Aí, ó, morando num trailer desse, que deve ser uma fortuna, com dinheiro de dízimo, essas coisinhas que as pessoas que não conhecem falam. É muito comum que falem. A gente, depois que ouvia, achava graça, porque quando essa pessoa nos conhecia, aí ela sabia que não era nada disso. O Totti foi um homem muito bem sucedido em Guarapari. Então, era uma pessoa que tinha posses. Quando ele se desfez da sua vida civil, ele comprou um trailer, um carro, e nós saímos por aí pelo mundo. Com o que a gente tinha uma vida bem simples, bem tranquila. Quantos anos viajando? Morando e viajando no trailer. Pelo Brasil todo aí, quanto tempo? Foram mais de uns 18 anos por aí. 18 anos fazendo missão, né, matriarca? Então, as pessoas aí viram, o Totti falou, o trailer, ele comprou o carro, ele comprou tudo que a gente faz na nossa igreja, um batizado, até a velhinha a gente dá de presente, entende? Então, essas coisas que falavam, as pessoas vinham depois, pediam desculpa. Totti, não, é compreensível, tudo bem, mas isso era uma coisa que no início eu ficava constrangida de pensar nisso
né? Que a gente estava por esses momentos, desses pensamentos. Mas depois ficava tudo bem, e aí a gente ia tocando, Como e com o vocês tempo eu me faziam? acostumei. Vocês viajavam, paravam num lugar Hum. e colocavam uma placa Não, era para assim. fazer. Não, nós tínhamos, por exemplo, Mãezinha Sadana, que era uma grande astróloga, porque os nossos mestres, os anteriores ao Tote, todos eram astrólogos, grandes astrólogos. E a mãezinha, mestre Sedaiô, foi casado com Emily Bacheville, que é muito uma astróloga muitíssimo conhecida. Ela tem trabalhos publicados, então, e Sadhana também era astróloga. Ela fez um nosso mapa, quando deveríamos começar nossas viagens, e quando o Totti comprou o trailer, ele mandou pintar Igreja Expectante. O nosso carro tinha também um símbolo da igreja. Como era a nossa divulgação? A gente ia para o camping, porque a gente era sócio do Camping Clube do Brasil. E outros lugares que nós não éramos sócios, nós entrávamos e ficávamos acampados. Não tinha lugar na cidade, não tinha camping. O que a gente fazia? O Totti procurava uma área, assim, um terreno que tivesse do lado um posto de gasolina, alguma coisa assim, ou mesmo num posto de gasolina, numa áreazinha mais reservada, colocava o trailer lá e eles nos cediam água e luz. Nos campings não tinha problema, porque a gente já tinha água e luz mesmo. Lá em João Pessoa, nós fizemos amizade com um senhor que também tinha um trailer, e quando nós fomos para João Pessoa, ele conseguiu uma área, era um terreno que tinha lá, e ele limpou para a gente, e nós ficamos numa área nobre de João Pessoa, que era na praia de Tambaú, perto do Hotel Tambaú, que era, assim, um hotel na época top. Nós colocávamos nosso trailer. Tinha escrito Igreja Expectante, a caminhonete, e o Totson andava de branco, com a cruz. Eu também, nessa época, eu usava muita roupa branca também. E aí, as pessoas chegavam, Igreja Expectante. O que é isso? Aí pronto, sentava, tinha aquele avancê com cadeiras, mesa, as pessoas ficavam batendo papo ali. Tinha, às vezes, pessoas que chegavam de tarde e saíam de noite. Eu tenho até um fato muito interessante acontecido em João Pessoa. Uma moça, naquele tempo, o Nordeste era assim, ainda muito... As famílias eram, os pais muito ainda protetores, muito tradicionais. Não era como hoje, que uma moça sai, chega de madrugada em casa, e não acontecia essas coisas. E tinha uma jornalista, que ela até fez alguns artigos no jornal de lá conosco, que levou uma amiga. E a família dela era muito severa, assim. E elas ficaram conversando até 1h da manhã. Quando ela chegou em casa, o pai perguntou, já brava, não dava até aquela hora. Ela falou, meu pai, eu estava na igreja. Pronto. Que igreja vai abrir até 1h da manhã? Pois não é que ela teve que levar o pai no outro dia para nos conhecer e ver que realmente ela estava numa igreja. Então, nós temos fatos muito interessantes a respeito da nossa vida e do nosso trabalho, né? Então, tem muita coisa mesmo. Matriarca, pode falar o nome dos graus, dos 3 graus da Grande Ordem do Cavaleiro? Sim, vamos falar. Isso, vamos lá, mostra a rosa. O primeiro grau, que é a rosa vermelha, é o Cavaleiro Solidário. Então, ele tem, no mínimo, 1 ano para ele praticar a solidariedade, né? Então, depois dessa prática, ele pode pedir para mudar de grau, se a gente deixa pela consciência dele. Porque o cavaleiro tem que ter vários atributos de um homem de honra. Então, ninguém vai pedir, esperamos que peça um grau de que ele mesmo não se ache apto para isso, né? Então, o primeiro grau, ele vai ter esse trabalho, ele vai procurar ser o homem mais solidário que puder. O que é solidariedade? Não é pegar você tem que ver
outro um indivíduo que, de alguma maneira, está precisando de alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Um apoio, um sorriso, uma ajuda a um colega de trabalho, ser solidário numa catástrofe, fazer alguma coisa, doar 1 quilo de alimento, sei lá, cada um sabe como vai ser solidário. O segundo grau a rosa amarela, é o grau da fraternidade. Você vai ver no seu irmão, no mendigo, numa pessoa... eu sempre trabalhei com a inclusão, porque eu sou professora de crianças especiais. Então, para mim, trabalhar com a solidariedade e a fraternidade foi muito fácil, porque eu amava minhas crianças e com elas eu aprendi a ser bem fraterno. O que é a fraternidade? É todo mundo ser seu irmão, você vê no seu irmão a figura de Jesus. Então, você vai tentar fazer alguns serviços trabalhando a fraternidade. Na fraternidade, entram os trabalhos de cura, aquilo que nós falamos do sacerdote, né? Do segundo grau. E o cavaleiro da ordem, esse já é o cavaleiro do mestre Felipe de Lyon. Então, esse é o cavaleiro da ordem, ele vai trabalhar para a ordem. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma loja, né? Nós temos a carta constitutiva, nós temos os diplomas, nós temos tudo direitinho, né? E ele aí vai poder fazer as suas reuniões de cavalheiro. Só para os irmãos se situarem, a gente está falando aqui, a matriarca está falando aqui da Grande Ordem dos Cavaleiros de Filipe de León, que é uma ordem de inspiração martinista, e que os 3 graus existe meio que uma equiparação com os graus martinistas, de associado, iniciado, SI. Assim como no martinismo, na verdade, só existe de fato o grau de SI. Os outros são graus preparatórios, né? Então, o que a matriarca está falando é exatamente isso, né, matriarca? Na verdade, o grau mesmo, a completude, quando você de fato se torna o cavaleiro da ordem, é no 3º grau, que é cavaleiro de Filipe de León, né, matriarca? Seria isso? Isso. Tá. Aí é quando ele já pode abrir a sua loja. Tá. Uma pergunta, matriarca, que talvez as pessoas tenham dúvida. O sacerdote, quem é que ordena? O sacerdote de 2º grau, ele pode ordenar sacerdote de 1º grau? Sacerdote de 1º grau pode consagrar noviço. De 2º grau pode consagrar do 1º grau. E o de 2º grau, só no momento a matriarca ou o coadjutor. Então, para os irmãos verem, é uma estrutura também, só para fazer uma equiparação, tá, matriarca? Eu sei que vocês não gostam de fazer essa equiparação, vou deixar até claro isso, né? Mas equivaleria, né, ao sacerdócio, ao presbiterato, né, e ao episcopado, né, fazendo uma analogia. Mas eu achei bem interessante. Eu gostaria aqui, matriarca, de fazer um apontamento, e aí eu queria que você buscasse só desenvolver um pouco para a gente terminar. Eu vou dizer para você, matriarca, o que mais me encantou na Igreja Expectante foi esse resgate, né, da via cardíaca, né, que é o propósito principal de São Martin, né? E muitas vezes as ordens acabam se prendendo em liturgias, rituais e não sei o quê, coisa e tal, e esquecem que é mais importante, que é viver a espiritualidade. Então, assim, eu, como expectante, e eu, apesar de ter, né, o patriarca de uma tradição, de ter recebido outras tradições, eu me considero expectante, a matriarca sabe disso, né? Sabe, inclusive fiz o curso 2 vezes, né, matriarca? Isso é uma história aí para eu contar para vocês em outro momento, né? Mas
essa profunda simplicidade, que não é simplicidade, na verdade seria uma profunda singeleza que fala ao coração, né? E que, na minha opinião, é reflexo de uma mudança de atitude e de um desejo profundo, né? Que o patriarca Totti costumava, né? Que a gente tinha que falar que a gente tem que se propor e se dispor, né? Ele sempre falava muito isso. Você tem que se propor e se dispor, né? E se dispor. A seguir, né? E que a porta, né? Entra quem quer, entrou. Parou, saiu. Então, tipo assim, não exige, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Antes, aproveitando o seu gancho, a porta é enorme para abrir. E é desse tamanho. Praça. Né? Não, Isso ao mesmo. contrário, a porta é desse tamanho para entrar. E Pra é entrar. desse tamanho para sair. Para sair. Ninguém vai sair com trauma, nem vai ser prejulgado, nem ninguém vai desejar coisas que não são boas. Continua. Quantas pessoas saíram e são amicíssimos do coração? É isso aí. São expectantes, não estão mais praticando, né? Não estão mais autorizados a fazer as coisas, mas continuam amigos, e isso não existe. Você falou aí também, o lema da nossa igreja é: viva a experiência procurando realizar a pureza. Ou seja, também, né? Vigiai e orai. Fé sem obra é morta. É isso aí. Vamos lembrar a epístola de Tiago, né? Onde ele fala: mostrai-me então a tua fé sem obras, que eu, através de minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Isso. E o Totti falava: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Agora vai lá. Ele estava dizendo assim: olhe, veja o que eu digo e faça o que eu faço, uma coisa assim. Agora me passou. Mas ele usava isso também para as pessoas, para mostrar que a gente deve ter responsabilidade com aquilo que a gente assume. E não só isso, né? Coerência, né, matriarca? Coerência. Porque a gente não faz proselitismo. As pessoas nos barravam na rua por causa das nossas vestimentas e perguntavam: o que é isso? A gente nunca foi em porta de ninguém, convencer de jeito nenhum. E quando o assunto estava, o Totti se calava, aceitava. Tá, meu irmão, esse é seu ponto de vista, tá bom. A gente nunca entrou. Nossa vida foi muito tranquila, porque nós nunca tivemos problema com igreja nenhuma, com ninguém. Todo mundo, sempre houve um respeito muito grande, porque a gente também ficava na nossa. E se alguém viesse procurar, dizer que nós estávamos errados, nós escutávamos, agradecíamos, tá bom, irmão, obrigado, e acabava. Então a gente sempre foi, graças a Deus, muito bem amparada. Sempre tivemos o necessário, sempre, qualquer apuro na estrada, pneu que furado, essas coisas, sempre nós tivemos ajuda. Então fomos muito amparadas. Muita gratidão, porque os mestres nunca nos deixaram na mão. Nos momentos mais críticos aparecia umzinho lá para nos ajudar. É isso aí. São os anjos que a vida envia, né, matriarca? E, matriarca, só antes de passar a palavra para o Marcos, só um segundo, Marcos, fala um pouco sobre essa questão dessa visão, porque foi quase uma epifania, né, do mestre Sedaior, né? Vamos tirar o nome de bispo? Não, nada disso. Sacerdote primeiro grau. Na nossos escritos, alguns, tem que o mestre Sevananda disse que Totti foi sacerdote do segundo grau equivalente ao bispo. Nós temos isso registrado. Mas a gente não fala porque eles vão fazer comparação. Comparação. E não tem que fazer comparação. Eu acho sensacional. Eu acho sensacional essa postura de buscar não se preocupar com essas coisas de fora e olhar para dentro, né? E procurar refletir nas suas práticas. Só para... eu não sei se... A primeira lição que o patriarca me ensinou foi que a lição do curso, né? É situar-se, né? Então, assim, a importância de você saber
o que você é, quem você é, o que você quer, para onde você vai, se é esse o caminho mesmo, né? Então, assim, eu vejo como a igreja expectante foi essencial para a minha formação, como místico mesmo, assim, aquela pessoa que busca agir de acordo com o que estuda, aprende e concorda, né? Porque não adianta, né? A gente tem que refletir, né? Tem que refletir nas nossas ações, né? Sim. Marcos, vai lá. Queria saber como é que era um pouco do dia a dia, assim. Você viajava e ajudava as pessoas, os trabalhos, né? E consulta, oráculo, tinha tudo lá? Todo tipo de oráculo? Olha, o nosso dia a dia era praticamente o dia a dia de qualquer pessoa, né? É, logo depois do nosso jejum, a nossa oração matinal, a gente tinha nosso trabalho. Eu tinha algumas coisas para fazer, de casa mesmo, e o Totti, ele ia escrever, né? Ele ia ler as correspondências, ele respondia, atendia as pessoas, porque sempre tinha gente, chegava, né? Chegava, eu queria conversar. Aí o Totti estava sempre disposto e disponível. Então ele atendia, então não existia assim horas marcadas. Muitas vezes a pessoa chegava e nós atendíamos. Às vezes a gente precisava ir à cidade, tudo, e uma das coisas que o Totti fazia quando chegava numa cidade, ele procurava saber onde tinha uma livraria que tivesse assim, bastante, que fosse muito procurada, com assuntos esotéricos, tudo, e dava uma passadinha. Geralmente ali tinha 2, 3 pessoas que perguntavam o que chamava atenção, nossa cruz. O que é isso? Aí o Totti explicava, falava, eu sou patriarca da igreja expectante. O que é isso? Ele disse, se quiser, você está convidado, vai lá no camping e tal, no endereço tal. E geralmente, em Natal foi assim, uma pessoa nos abordou, e de noite tinham 3 pessoas lá, 3 senhores, que desses 3, 2 se tornaram sacerdotes depois. Uma coisa que eu me lembrei, se tiver tempo, porque está demorado para as pessoas aí, não? Já está um pouco longo? Pode falar. Não? Manda ver, Matriarca, você que manda. Como foi o encontro do Totti com o Mestre Sevananda? Por favor, conte essa história pra gente. Essa é ótima. O Totti que eu falei que ficou naquela época, depois de novamente voltar a pesquisar, a estudar, e ele estava em Belo Horizonte, numa livraria, porque o Totti também, você viu a nossa biblioteca como era, né? Era uma biblioteca grande. E o Totti estava nessa livraria e todo mundo conversando sobre espiritualidade, essas coisas. Aí um senhor falou assim, bem, a conversa está muito boa, mas eu preciso sair, porque eu vou assistir uma palestra de um yogi, que vai ser aqui na praça, numa praça bem grande que tem em Belo Horizonte, ali perto dos Correios, uma praça bem central. Aí o Totti falou, o quê? Ele disse, é um palestrante, ele está lançando esse livro, e mostrou aquele livro que o Adriano mostrou para vocês, né? O homem, esse conhecido. Aí o Totti, você me dá uma carona? Dou, então eu vou com ele. Pegou a carona e foi. Quando chegou, Mestre Sevananda, lá uma multidão assim, em volta, assistindo a palestra. Ele assistiu a palestra. Quando foi de noite, ele ia fazer uma palestra num auditório, num auditório. Aí o Totti anotou, quando foi de noite, ele estava com a mãe dele em Belo Horizonte, falou, mãe, vamos assistir uma palestra hoje? Ela já era uma senhora idosa, né? Aí ela, não, vamos. Aí o Totti, quando chegou, disse que estava assim, uma multidão, não dava nem para pisar. E ele ficou tentando, né, ver como é que ele fazia para entrar. Nisso, parou o carro e uns senhores com aparelho de som alto-falante
com os alto-falantes passando, licença, licença, licença. Ele aí falou assim, foi solidário por interesse. Ah, deixa eu carrego para você, posso te ajudar? Catou um, abraçou e saiu atrás, né? Nessa época ele não era sacerdote. Foi? Não era sacerdote, então ele não fez formal. Aí ele foi, arrastando a mãe, que era uma senhorinha, deixaram ele passar e ele ficou bem na frente assistindo. Que legal. Quando assistiu a palestra, ele se apresentou, conversou, falou que morava em Guarapari e que gostaria de estudar, conhecer, e aí ele ficou com aquele laço. Anos depois, houve uma semana de estudos espíritas, então um encontro de espíritas aqui em Vitória. O Totti, por acaso, bateu o olho, viu o convitezinho, falou, agora não perco. Juntou, naquela época, para você ir para a Vitória, que você faz hoje em 40 minutos, meia hora, se você correr mais um bocadinho, dá para fazer até em meia hora. Naquela época era 1h30, 2, por estrada de terra. Aí o Totti foi lá, acabou a cerimônia, eles conversaram, e o Totti falou, olha, o senhor está convidado com a sua comitiva para ir almoçar sábado, domingo, lá em Guarapari. Aí o mestre disse, muito obrigada, mas por acaso você sabe a quantidade de pessoas que tem a minha comitiva? Ele falou, não estou perguntando ao senhor quantas pessoas vão almoçar. Eu estou convidando o senhor e a sua comitiva. Esse era bem do Totti, né? Aí, mas naquela época ele tinha hotel com restaurante. Não foi do meu tempo, foi antes de mim, né? Então ele disse que fez um almoço, porque eles comiam algumas coisas, assim, né? Arroz integral, essas coisas. Aí o Totti disse que fez para todo gosto, para quem era vegetariano, para quem comia carne, então disse que fez um alto de um almoço. E daí em diante, eles começaram a se corresponder muito mais, e o Totti um dia resolveu ir para Resende. Mas eu acho que isso aí é uma história, a entrada dele no monastério é outro fato interessante que a gente pode contar em outra oportunidade, né? Em outro momento. Poxa, matriarca, olha só, eu nem sei como te agradecer. Assim, não dá vontade de parar, matriarca, você sabe, né? Quando eu fico ouvindo, assim, eu peço até desculpas aos irmãos, porque na verdade era para ser mais uma entrevista, mas eu ouço ela falando, aí eu vou lembrando do que eu vivi, sabe? Vou lembrando das minhas experiências. E cara, isso me toca profundamente, porque eu vou dizer, realmente, quando eu encontrei o Totti, né? Quando eu encontrei o Totti, eu falei, encontrei um mestre que eu estava procurando, né? Encontrei um mestre que eu estava procurando. Um filme, uma novela, né? Tanta história. Não, com certeza. Matriarca, pô, por que você não pensa em escrever um livro? Fazer um livro contando essas histórias todas? Vou te contar um segredinho para você e para todo mundo que está nos escutando e vendo. O Totti, eu tenho umas cadernetinhas que desde quando nós começamos a viajar, um tipo de, não era diário, uma cadernetinha assim, onde eu anotava. Se você me perguntar, Xaia, e nos anos 2080, 1980, onde é que você estava no dia de hoje? Eu pego a cadernetinha de 80, estava em tal lugar fazendo isso. Eu tenho até hoje. Legal. E no jornalzinho, no Semeador, existia uma página, Nossas Notícias. Aí, essas coisas, todos esses causos, todos eu contava no Semeador. Legal. Porque a ideia do Semeador era essa. Como a gente viajava, quando a correspondência, como as pessoas poderiam enviar para a gente as correspondências? Vinham para a caixa postal, alguém aqui pegava e mandava para a gente. Mas para a gente não fazer 100 cartas, porque a gente às vezes tinha uma tiragem de 100, de 80, como ia responder? A gente aí fazia, contava tudo que aconteceu, no fim do ano eu fazia o balanço total, quantos batizados, quantas
batizados infantis, batizados adultos, consagração, tudo. Então, no jornalzinho tem fatos interessantíssimos, como tem coisas também mais difíceis, tem tudo. E o sonho do Totti era que escrever um livro, mais ou menos aventura, num trailer para divulgação de uma igreja, uma coisa assim. E ele sonhava com isso. O material eu tenho, todo, já está escrito. Só tinha que pegar uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que corrigisse, porque mesmo biografia, geralmente, a autobiografia não é autobiografia. Ele conta para alguém, a pessoa escreve, né, coloca aquilo de uma maneira... Editor, revisor e compilador, né? Fosse juntando, organizador. Mas, olha, para você pegar 400 números, tem 400 números, quer dizer, 400 páginas ou mais. Com certeza, é muita história, matriarca, muita história. Dá pra pegar as histórias mais legais, né? Fazer um resumo. Então. Fazer uma coletânea aí. Ou se não, faz pequeno. Em vez de fazer, por exemplo, publicar as 400 histórias, vai tipo uma coleção de contos, entendeu? Contos, fazer aquilo do tipo de contos. Né? É que eu não tenho mais tempo, sabe por quê? Meu tempo, agora eu tenho que ver... Aquilo para mim ia ser muito prazeroso, mas eu sozinha não dou mais conta de fazer, porque tem alguém que, para digitar aquilo ali, eu vou levar muito mais tempo do que eu levaria, porque mudou o computador. Esse é diferente, eu apanho para fazer as coisas com esse. No outro, seria, o semeador, eu fazia tudo, e seria, ficou tudo, mas eu passei muitos anos sem digitar, muitos anos sem trabalhar, então eu já estou meio desatualizada, entende? Entendi. Mas quem sabe, um dia pode aparecer alguém que diz, algumas páginas, que o primeiro foi a mimeógrafo a álcool. Então, o mimeógrafo a álcool perdeu, assim, tá trabalhoso de ler, né? Então, depois que nós começamos a fazer um xerox, depois nós terceirizamos, teve um processo, né? Mas que era muito bom, as pessoas ficavam esperando o semeador. Tem gente que diz que esperava, já vai chegar, adorava. E se eu não contasse as nossas notícias, o povo ficava bravo comigo, porque eles esperavam. Tinha gente que disse que a primeira coisa era a notícia que eles liam, depois iam ler os estudos. Nossa, eu esperava ansiosamente pelo jornalzinho. Patriarca vocês mandavam todo mês para mim. Nossa, eu tenho um baú aqui no templo, tá até no templo. Eu tenho um baú que deve ter uma penca de jornal, mas muito. Eu tenho os originais, todos. Eu tinha os originais e tinha também a cópia, só as folhas já toda copiadinha. Mas quando eu saí da casa que você conheceu, eu vi para essa que você também conhece, que é pequenininha. Você viu o tamanho do meu templo agora? O tamanho do outro, né? O outro era bem maior, dava para umas 20 e tantas cadeiras. Esse aqui é muito pequenininho, é a igreja doméstica mesmo, né? Não tem por onde crescer. Quem conhece o templo aqui do monastério, o templo que vocês tinham lá, eu acho que dava uns 3 desses daqui. Que esse aqui é uma sala, né? Eu me lembro que ele era comprido, né? Cabia bastante gente, né? Cabia umas 20 pessoas tranquilo ali. Se apertar, cabia... Tranquila, com folga. Sim. Tem os nossos encontros anuais também, né? Uma vez por ano, no feriado de Corpus Christi, a gente se reúne. 2 anos, um ano nós não nos reunimos. O ano passado nós fizemos um encontro online, por causa da pandemia. Já fizemos uma vez em Belo Horizonte, já fizemos em Joinville, eu acho que já fizemos uns 3. O ano que vem vai ser aqui em Guarapari. Apesar de ser pequenininho, mas aqui agora é sede, porque a sede é onde tiver o patriarcado. Onde tiver o patriarca ou matriarca, exatamente. A matriarca. Então aqui agora é a sede.
Quer dizer, é uma salinha pequenininha, mas tem lá o meu altar, tem tudo direitinho. Eu tenho também um caixote de livros e estou com pilhas de livro para doar, sabe? Tem muito. Fora tinha uns que estavam tão antigos, tão antigos, tão antigos, que mofou, estragou. Eu, com muita dor no coração, tive que queimar. Outros já doei. Então, tem muitos livros aqui, esperando que... Tem pessoas que dizem assim, eu vou aí, matriarca, e vou ver se algum livro me interessa. Mas só que ainda não puderam vir, né? Então, a hora que puderem... Ainda mais essa coisa... Lembra que eu até tinha previsão de voltar aí, né, matriarca? Eu tinha combinado com você que eu voltaria, passaria aí mais vezes, mas aí logo depois veio a pandemia, né? Aí esses últimos 2 anos foram complicados. Mas se Deus quiser, tudo vai se acertar melhor e a gente vai poder se ver, né? Acho que o mais importante que o templo é o ser humano, né? Exatamente. Tesouro interno, a Isso. sabedoria, o conhecimento para passar. Eu me lembro até, eu acho que eu até já falei isso numa outra live, que a minha primeira ordenação episcopal foi, acho que foi em 2000, março de 2000, eu não me lembro agora direito a data, mas o Frater Zadkiel, né, o tal Atanatos, né, Mar Atanatos, ele virou para mim e falou assim: o bispo é a igreja em movimento, né? Então, assim, é essa visão iniciática, né, que poucas tradições fazem essa referência. Às vezes a pessoa pensa, o bispo é a igreja em movimento, aí tem aquela visão egóica, né? Como se fosse, olha, o cara é o bispo, a igreja em movimento, mas não é isso. A igreja em movimento é exatamente o contrário, né? A igreja é o quê? A Assembleia dos Eleitos, né? O significado místico da palavra eclésia, né? E ser uma comunidade de eleitos, né? E levar isso para onde quer que você vá, eu vejo como a proposta, né, da igreja expectante, de você de fato vivenciar uma espiritualidade. Pode falar, Matheus. Por exemplo, o nosso casamento foi no camping, foi na natureza. No meio da natureza. No meio da natureza. Tem um sacerdote que mandou uma foto, ele estava no Ceará, numa praia, num sítio lá perto de uma praia, ele batizou uma criança numa tendazinha na praia, de tardinha. Então isso. ele batizou a criança. Então, eu estando, como eu falei, a estola, a cruz e seu livrinho, você pode, em qualquer lugar, montar seu altar. Geralmente, nós, quando vamos fazer cerimônia fora dos nossos lugares, a gente leva uma foto de cada patriarca, né, dos mestres. O Totti, quando estava vivo, claro, não levava dele. Então, eu levava do mestre Felipe e o Senhor Jesus. Jesus, mestre Felipe, os 2 patriarcas, agora o Totti 3. Pronto. Nós temos cálice bonito de ouro, desses dourados e tudo, mas eu gosto de fazer a comunhão com a cestinha, porque os meus primeiros rituais foram assim, eu me identifico mais, em vez de um cálice, o pão é numa cestinha. E o cálice é um vidro, uma de cristal, assim, de vidro, cristal, que tiver, entende? Eu acho mais bonito. Legal. Então, Naed, você gostaria de falar alguma coisa, Naed? Tá aí quietinha aí? Tá ouvindo? Nem sabia que ela estava vendo. Eu tô vendo ela aqui, de vez em quando ela aparece e cai. Eu não sei. A igreja primitiva não tinha templo físico, né? Era tudo pessoal que seguia junto, né? A construção dos templos e as igrejas, eu fiz um curso, isso aí eu posso até no futuro abordar isso num outro momento. Mas só para o irmão saber, as igrejas foram sendo construídas sobre o túmulo dos mártires. O que aconteceu é que, na verdade, as pessoas subiam em cima dos túmulos e começavam a fazer, né, as liturgias e tudo mais. Aí, com o tempo, foi construindo uma escadinha aqui, uma escadinha aqui, uma escadinha ali, aí virou um altar. Entendeu? Santiago aí, é assim, né? não, tá chovendo, tá nevando, aí foram levantando parede. Entendeu?
Tanto que muitos bispos e patriarcas e papas e tudo mais, até hoje, a Igreja Católica é assim, a Igreja Ortodoxa é assim, são enterrados dentro das próprias igrejas, né? Só Antigamente, por para o exemplo, irmão ter uma a noção. pessoal fazia peregrinação para esses lugares, porque achava que o pessoal, esse pessoal era santo, é isso? Não, Igual não, isso aí Santiago. não eram mártires, né? Pessoas que eram santos, que eram considerados santos ou mártires, né? Que morreram em nome da fé Pela cristã, fé. pela fé, né? Tanto que o sapato o sapato normalmente do Papa é vermelho por causa disso, porque ele está pisando sobre o sangue dos mártires, entendeu? Está banhado, na verdade, né? A roupa, teoricamente, era vermelha, a roupa do cardeal é vermelha por causa disso. Ele está banhado no sangue dos mártires, ou sangue também, no sangue de Cristo, né? Tem isso também. Mas isso aí é para um outro momento. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos encerrar por aí, que já deu 2 horas, irmãos e irmãs, e a matriarca, ela não gosta que demore muito. Não, Então, depois ela eu puxa de estou orelha. eu estou preocupado com vocês. Não, não, que isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Agora eu queria ouvir a Naide, que eu tô com saudade de você, Naide. Fala um oi pra gente. Fala um oi, pô. Fala um oi, Naide. Pô, Eita, Alice, tudo tudo bem? bom? Tudo jóia, graças a Deus. Estou aqui observando, lambendo a mamãe. É isso aí, tá certo. É isso aí. Bom te ver, tá? Igualmente, saudade, apareça. Eu vou aparecer, pode deixar que eu vou sim. Tendo uma oportunidade, eu volto aí para visitar vocês. Vocês sabem que vocês duas estão aqui no meu coração e não tem como tirar, entendeu? Fazem Gratidão, parte já da minha história e vocês podem contar comigo o que eu puder. Tamo junto. obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma? Eu só gostaria, gente, que a gente fosse breve, tá? Porque já virou 10 horas da noite. Mas se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, algum comentário, perguntar alguma coisa para a matriarca, tiver com alguma curiosidade, esse é o momento. Fale agora, o cálice para sempre. Tranquilo? Tudo justo e perfeito em ambas as colunas. Tem goteira no ambiente. Tem goteira no ambiente. Então tá bom, gente. Olha, mais uma vez, matriarca, eu vou abrir agora para suas considerações finais, né? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Passar algum número de telefone, repetir o site. Depois, eu editando o vídeo, eu vou colocar o link da Igreja Expectante, tanto na descrição do vídeo, quanto no próprio vídeo. Eu boto como legenda, que aí as pessoas podem olhar e acessar a página, procurar vocês. Mas está aí aberto para suas considerações finais aí, matriarca. Olha, para mim foi uma grande alegria, uma grande felicidade ter esses momentos com vocês. Eu preferi mesmo que fosse assim, um bate-papo informal, uma reunião entre amigos, onde eu pude colocar um pouco dessa vivência e o conhecimento de vocês que existe uma igreja nesses moldes, não é? E que sempre estará de portas abertas. Eu vou passar o telefone, ou qualquer, quem quiser entrar no nosso grupo de estudos, o Adriano e eu, nós vamos ficar muito contentes, né, de tê-los conosco. Grata por ter tido, assim, a audiência de vocês, a paciência de conhecer as nossas historinhas, mas Jesus também contava casos, histórias das suas parábolas. E tudo eu acho que a gente grava muito mais aquilo que a gente aprendeu conversando, rindo e brincando, do que se chegasse aqui, muito formal, e ficasse passando dados. Não é meu hábito, mesmo porque eu não tenho o dom da oratória que os meus antecessores tiveram. Né? Então, eu sou uma pessoa assim, eu falo muito para os meus alunos, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de falar mais
entre amigos, como nós estamos fazendo agora. Gratidão, que Deus abençoe todos vocês. Vou dar uma bênção, pode? Em nome daquele de quem são o poder, o reino, a justiça e a misericórdia, através de todos os ciclos de gerações, como de homens e de mundos, eu vos abençoo. Então, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, matriarca. Boa noite para todos. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada. obrigado. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite, noite a Márcia. todos. Boa noite.